Olá, meus crias! Fala, galera! Começando mais um Resenha dos Crias, sempre com convidados especiais, trazendo muita informação, compartilhando experiências e conhecimento com você que sonha em ser um jogador de futebol e também familiares dos nossos futuros craques. Antes de apresentar o nosso convidado dessa noite, passar a bola aqui no lado esquerdo, na canhota. Fala, Diego! Fala, Thiago, beleza? Bem-vindo! Cara, de novo, prazer enorme estar aqui nesse podcast. Convidado hoje é bom, vai ser sucesso, não tenho dúvidas nenhuma. Mas antes de mais nada, eu queria comentar a todos aqui que esse podcast está sendo patrocinado pela Zambotti Esportes, agenciamento esportivo. Então eu peço para que todos vocês que estão assistindo, vão lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @Zambotti Esportes e @Cast dos Crias. Sigam a gente, lá vai ter todas as novidades que estão acontecendo, seja no mundo do futebol, com os atletas e as novidades do podcast. E dentro lá da bio tem os nossos canais do YouTube, então aproveitem que tem muitas novidades lá. E a gente vai passar aqui mais um outro integrante da equipe, o Ricardo, e ele vai contar um pouco das novidades que tem dentro do podcast, quais são... Tem oportunidades boas, né, Ricardo? Opa, com certeza. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Fala, Dieguito, Thiagueira, tudo na paz? Bom, pessoal, tem novidades, como sempre. Mais um sorteio rolando aí, ok? A regra todo mundo sabe. Se inscrever no nosso canal, fazer comentários durante o podcast, comentários saudáveis ali. A gente vai sortear uma bola, vai ser autografado pelo nosso convidado, que vocês vão conseguir conhecer daqui a pouco. Mais um craque alto nível aqui, como sempre, tá? Bola autografada, bola bem bacana de futevôlei aí, pra vocês aprenderem. Enfim, vamos seguir no bate-papo aí, que tem muita resenha pra hoje, hein, pessoal? Muita resenha mesmo. E tem que ativar o sininho, né? Tem que ativar o sininho. Exato. Ative o sininho para vir todas as notificações. Tudo que tiver de novidade vai vir na hora na sua tela. Então, ativem o sininho que é importante. Saco vazio não para de pé, se não ativar o sininho, Exatamente. complica. Aí, Tá aqui, ó. Esperando imagina vocês, deixar ó. de ganhar a bola por causa que não ativou o sininho. Imagina, Não tem imagina, como. todo mundo vai ativar, até eu já ativei. Lógico. Você não vai ganhar, cara. Tá bloqueado já o usuário dele. Bom, agora sim, é um prazer enorme apresentar o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Paulo Vitor PV, o Capita, aqui conosco. Ele que é cria da base do Corinthians, com passagem por clubes como Santo André, Oeste também, vai estar contando um pouquinho sobre sua carreira. Atualmente é personal trainer e professor de futevôlei também. É isso aí. Bem-vindo, Capita. Boa, Prazer boa, enorme Thiagão. ter você por aqui. Obrigado. Valeu mesmo. Tamo junto. Dieguito. Paulinho. Cara, é uma honra primeiro estar aqui, né? Agradecer pelo convite. Tá aqui pra mim é satisfatório. Quando você me fez o convite, pô, fiquei muito feliz e é resenha. Vamos contar a história, dar risada. Tem hora que vamos falar sério, né? Falar um pouquinho sério, mas vamos embora. Vamos aí, estamos pra resenha. É isso aí, não tem nada que agradecer. Um prazer enorme nosso receber você aqui, contando um pouco da sua história, sempre com compartilhando histórias engraçadas e também dando dica aí pro pessoal que quer ser jogador de futebol, o que fazer, o que evitar algumas vezes, que é importante. Cuidado, hein? Tem algumas Cuidado, armadilhas no caminho. Tem umas armadilhas aí, geralmente é depois da meia-noite. Essas histórias é o que a gente gosta de saber. O jogador também é interessado em conhecer para escapar da armadilha. Não Importante. cai nessa armadilha não, corre. Foge que é cilada. Bom, para começar, fala um pouquinho como começou no futebol, como começou sua carreira, como foi a chegada no Corinthians, vem do salão, vem do campo, vem na várzea, de onde surgiu o PV? Então, na verdade, eu sempre quis, né, jogar futebol. Desde que eu me entendo por gente, quando eu era criança, eu já não consigo imaginar, não lembro da minha vida sem estar jogando futebol, né? Então, eu sempre enchi muito o saco do meu pai pra me colocar em escolinha, né? E a minha entrada no Corinthians é engraçada, cara. É uma história meio... que quando é pra acontecer, né? Eu jogava futsal, na verdade, num time em Santo André, chamava 1º de Maio, acho que ele nem existe mais. Né? E a gente jogava o Campeonato Metropolitano, né? E aí a gente já tava fora, cara, já tava desclassificado. Só que um dia eu enchi tanto o saco do meu pai pra gente ir na Federação Paulista, ali, que é ali na Penha, pra assistir os jogos e tal, e eu fui. E esse cara que me levou pra esse time de Santo André, conheci o Severino, que é o pai do Willian, do Chelsea, que voltou pro Corinthians e agora voltou pra Inglaterra.
E na época eu era um pouquinho mais alto que a molecada da minha idade, né? Aí o cara olhou e falou, pô, vai lá fazer um teste, né? E eu fui, cara, eu fui. Fui em outubro de 2002. E aí, no dia eu tava inspirado, passei, né? E aí entrei no futsal do Corinthians primeiro. Só que o treinador do futsal era o mesmo do campo. Aí ficou fácil, né? A ponte estava feita. Aí tava feita. Aí eu fui e passei pro campo. E aí eu fiquei dos 12 aos 19 no Corinthians. Passei por todas as fases das categorias de base. Resisti todas as fases. Resistiu E todas. como você falou que era o pai do William, né, teoricamente. E aí, a carreira foi junto com o William também nessa base ou não? Ele era mais novo? O William era mais velho, né? O William era mais velho. O William, ele acho que é 3 ou 4 anos mais velho que eu, né? A gente tinha pouco contato, né? Porque as categorias treinavam em horários diferentes, né? Mas com o pai dele eu sempre tive muito contato, inclusive foi meu empresário durante um tempo, né? E aí eu fui indo dentro do Corinthians, fui evoluindo. Praticamente todas as categorias do Passei em todas. Eu cheguei da base eu cheguei no Corinthians no Mirim, né? Aí fui de Mirim, infantil, só que lá no Corinthians era assim, quando você chegava numa certa idade, eles pediam pra você escolher, né? Você ficava no salão ou no campo, que era muito puxado, né? Que nem eu ficava o dia inteiro no Corinthians, né? No Parque São Jorge, né? Treinava campo à tarde, saía da escola, ia pro Corinthians, treinava campo à tarde, ficava lá, jantava e treinava salão à noite. E aí embora 11 da noite. E aí eu fui galgando, aí eu preferi pelo campo, né? Acho que a maioria dos moleques preferem pelo campo, né? Agora, qual a importância do salão na base da formação de um jogador? Ah, pra mim é fundamental, né, cara? Você trabalha em espaço curto, né? Você prende domínio de bola, contato, é muito mais contato, né? Físico, movimentação, né? Movimentação, agilidade. Então, hoje a gente perdeu um pouco, né? Essa capacidade do futsal. Hoje não tem quase quadra, Quase né? não tem quadra de futsal. Pessoal, hoje é só site, desapareceram né? as quadras, né? Desapareceram. Então, isso acaba influenciando lá em cima, né? Porque o moleque acaba, às vezes, não tendo esse contato com o futsal, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco. Mas eu tive esse contato, joguei quase 3 anos, né? Joguei na verdade, mais, né? Eu cheguei a jogar até os 14 anos, dos 10 aos 14, né? Então me deu uma base muito boa pra jogar campo, né? E como que funciona? Tem muitas histórias de muitas pessoas que também transitam pela base e acabam não tendo muita oportunidade, acabam não jogando muito, né? Como foi a sua trajetória dentro da sua base em termos de categoria, conforme foi subindo? Sempre foi jogando, sempre foi sendo titular? Sim. Ou sempre foi tendo aquelas situações tipo, eu sou banco, mas eu poderia tá jogando, poderia ter sido titular? Então, quando eu cheguei no Corinthians, eu sofri um pouco, né? Porque, querendo ou não, a molecada tá um pouco na sua frente, né? Mas aí eu tive o meu boom de evolução foi a partir dos 14, né? Eu sempre fui um pouco mais alto que a molecada, mas ao tempo que foi chegando, a molecada foi se igualando a mim e ainda fui ficando um pouco mais para baixo. Fui ficando mais baixo que a molecada. E aí eu tive um boom muito grande de evolução depois dos 14 anos, cara. Né? Quando eu saí do salão e entrei só no campo, aí foi onde eu tive um boom, né? Dos 14 praticamente até os 17, 18, aí eu sempre joguei. Inclusive eu jogava em algumas categorias até acima. Quando eu cheguei no infantil, que é com 15, é que na época que eu jogava, hoje tá diferente, né? Hoje tem tanto sub aí que eu nem sei mais. Não dá mais pra perder Na minha época era sub 15, 17, 20, e pronto. Né? Juntava as duas categorias, né? Você era primeiro ano, era o ano da categoria. Então, sempre quando eu era uma categoria inferior, eu tava sempre jogando na categoria de cima, né? Então, eu sempre joguei, cara. Depois dos meus 14 anos, eu sempre fui meio que destaque, assim, da minha idade, né? Mas eu tive muita lesão na base. Qualquer lesão que você perguntar aí, eu vou ter. Qualquer uma. Torção de tornozelo, machuquei coxa, machuquei joelho, ombro. Eu sofri muito com lesão na base. Estando na base, uma estrutura grande, essa questão de lesão, como é que foi o papel do clube na lesão, enfim, por ser base, né, a gente quer entender Sim. Como é que foi a tratativa do clube com você nesse período difícil aí. Então, na época que eu machuquei, né, a minha última cirurgia foi em 2008, né, já tem um tempinho. Hoje a medicina já está mais avançada, né, na minha época era um pouco, era avançada, mas não era como hoje, né, mas eu tive um suporte muito bom, né, cara. Eles me proporcionaram a cirurgia completa, né? Recuperação, fisioterapia, todo o tratamento foi feito lá, né? Todo o tratamento, questão de exame de teste de força, tudo isso aí era feito por eles, né? Tanto que quando eu operei, minha primeira cirurgia foi com 14 anos. Eu nem tinha convênio.
Mesmo assim, por fora, eles correram, fizeram todo o serviço. A minha função só era ir no médico, né? E falar, ó, é isso, marcamos a cirurgia, fiz. Quando eu vi o joelho, falei, acabou o futebol. Você sai da cirurgia, moleque, 14 anos, olha o joelho inchado, falei, pronto, acabou. Mas não, eu me recuperei, demorei 7 meses para recuperar, né? A primeira cirurgia do joelho. E eles me deram toda a base. A sua primeira lesão de joelho foi com 14 anos. 14 anos. Joguei 10 meses e estourou de novo. O mesmo joelho. O mesmo joelho. O mesmo tipo de lesão? Ou... A segunda foi ainda mais grave. É. Eu estourei tudo do joelho. Na final do Paulista Sub-15. A gente jogou contra o São Paulo na época. Os moleques que tá agora, Casimiro, Lucas, Oscar, o Hélito que tava no Fluminense, era tudo São Paulo, jogava tudo contra a gente. E aí numa bola eu jogava de zagueiro na época, né? Até os 15 anos eu joguei de zagueiro. Depois um treinador maluco falou, não, você vai jogar de volante. Aí eu acreditei. E acertou. Você era maluco, mas era bom. Quem é o nome do maluco bom? Chamava Zé Augusto, o treinador. Zé Ele tá no Augusto. Corinthians até hoje, eu acho. Legal. E aí eu antecipei uma bola, só que eu adiantei muito. Aí fechou 3, aí travou no joelho, aí eu tive que operar de novo. Aí novamente, fizeram todo o suporte, todo o suporte. Então assim, nos times grandes eu sei que o suporte é um pouco maior. Já nos times pequenos eu sei que a dificuldade ela é gigante, cara. É muito mais difícil, né? E como que fica a sua cabeça depois que se machucou, ficou um tempo fora na primeira e aí depois vem a segunda lesão já logo de cara, né? Porque 10 meses já vem uma nova. Foi de bem novo, difícil. né? Eu tive que resistir bastante, assim, cara. Eu falo que eu ter sido jogador profissional, pra mim, mesmo não atingindo um nível que eu poderia ter atingido, pra mim foi uma conquista, né, cara? Porque eu joguei com 4 cirurgias no joelho, né? Então, assim, quando eu machuquei a segunda vez, cara, eu falei, putz, ferrou, né? Porque querendo ou não, você vem numa ascensão, né? E aí você acaba, quando a gente é moleque, a gente acaba se vislumbrando um pouco mais, né? Esse é o nome toda hora, cotado pra isso, pra aquilo, joga em categoria acima, aí você machuca. Uma lesão séria. Essa foi mais séria, eu fiquei 8 meses a segunda. Aí você fala, pô, ferrou, né? Mas eu tive suporte psicológico, tive suporte de fisioterapia, de cirurgia, né? O pessoal eles tinham todo o aparato, né? Não como é hoje, acredito que hoje esteja um pouco mais evoluído ainda, mas eu tive todo o suporte possível, cara. Mesmo o suporte psicológico veio do próprio clube, veio do Corinthians mesmo. Eles tinham um assistente social que trocava ideia. Isso é bem importante, né? Assim, um garoto Sim. sem estrutura ainda, criando uma personalidade profissional, pessoal, e o clube dá esse tipo de apoio no momento difícil, né? Um clube grande, como você disse, se fosse um clube menor, pode ser que você não teria tido. Dificilmente teria. Eu joguei em clubes pequenos, mesmo no profissional, eu via que era bem complicado, a situação é bem... Não deveria, né? Não deveria, exatamente. Se não tiver, às vezes, os recursos do Corinthians, pelo menos o que pudesse apoiar, mas é bem importante você teve isso daí, né? Sim. Legal. Você falou sobre o acompanhamento psicológico e hoje a gente queria que você abordasse um pouco da importância isso para os jovens que estão tentando ser jogador de futebol, né? Porque alguns se vislumbram porque está tendo muita oportunidade, como você comentou, começa a veicular muito o nome, ou tem uma lesão, ou em algum momento não está jogando. Qual a importância de ter esse equilíbrio psicológico na formação de um atleta? Para mim é fundamental. Para mim eu acho que ainda falta muito no futebol, principalmente brasileiro. Eu acho que falta muito essa parte psicológica. Porque querendo ou não, você pega um garoto vou colocar um exemplo aqui que a gente vai jogar lá em cima. O Hendrick, por exemplo, o moleque tem 16 anos, certo? O moleque tá milionário. Se ele falar amanhã não quero mais jogar bola, ele não precisa mais jogar futebol. Então imagina a cabeça desse moleque, né? Desde os 12, 13 anos, pô, você já é um craque, você vai ser craque, você vai ser craque. Você coloca aquilo ali na cabeça do moleque, se ele não tiver um acompanhamento, não tiver um acompanhamento familiar, psicológico, aquilo ali acaba atrapalhando a carreira do moleque. A gente vê muita história assim, né? Muita história. A gente vai mais pra frente entrar no assunto da várzea. E na várzea tem muito jogador assim, que o cara poderia ter sido um craque, mas infelizmente não teve um acompanhamento psicológico, familiar. Então, pra mim, falta um pouquinho no futebol, esse acompanhamento, né? Porque Acho que tem que ter também uma estrutura muito bom familiar também por detrás de tudo isso, Sim, né? eu Porque tive senão sorte. as coisas vão acontecendo, é isso, é o que você falou, né? O Hendrick, ele fica milionário. Se você não tem também uma estrutura familiar que consegue se controlar isso, tem muito interesse de que vem de fora. Claro. Imagina como que o Sereno fica. pega, né? O Sereno pega o guerreiro, né? O Sereno Exato. pegou, abraçou, meu irmão. Açaí, Thiagão, falar pra você, é difícil. Mas o assédio é grande, né? O assédio é muito grande mas em todos cara, os sentidos, é difícil. né? Não, Eu joguei com um jogador que, assim, o cara jogou em nível alto, e o cara fala, meu, né? Todo dia.
Todo dia você tem alguma coisa pra fazer. Todo dia. Todo dia. De Imagina. segunda a segunda, se jogou, não jogou. Ainda mais em São Paulo, né? São Paulo, exatamente. E ainda em São Paulo, que é muito grande, as coisas acabam não transparecendo tanto. O problema é quando você está em cidade que não é tão grande, né? Que aí você é mais conhecido, o pessoal olha e fala, pô, tá ali, ó. Né? Já vi muito jogador no bar, o cara tá com a latinha de coca, malandro. Na hora que você vê dentro da latinha, opa, tá água milagrosa. Não vai nesse veneno não, deixa aí, meu irmão. Olha, tem uma água milagrosa pra você também. Então, assim, tem que ter, cara, esse acompanhamento pra mim falta muito no futebol. E isso eu não digo nem quando o moleque já tá 15, 16. Aí já tem que começar mais de baixo, 12, 13, já. Porque assim, é difícil. Da categoria que eu jogava, 2, 3 viraram profissional. Então você também tem que preparar o moleque pra vida, né? Porque a gente às vezes fica muito focado em, não, você tem que ser profissional. E aí às vezes o moleque vai 16, 17, 18, não consegue, e aí? Pegou muito sereno. Exatamente, pegou sereno, não estudou. Ah, você terminou a escola? Não. E a gente sabe que o mercado de trabalho hoje ele é feroz. Né? Então assim, o moleque não teve uma estrutura, não estudou, não procurou, não teve um auxílio, não teve daqui e dali. A hora que ele, 18 anos, por mais que ele tenha um apoio familiar, ele fala, pô, e agora? Você acha que os clubes hoje, claro, você jogou no Corinthians, mas também jogou em outros clubes. Na minha visão, o papel do clube é fundamental. Por mais que a gente fale da família, a gente também sabe da realidade do Brasil em si. Né? A realidade é que a maioria dos jogadores vem de família extremamente humilde, muitas vezes sem educação também. Então, não necessariamente uma família desestruturada de maneira geral. Então, não necessariamente ele vai encontrar aquele suporte dentro da família, né, pela própria estrutura do Brasil. Os clubes estão preparados para cobrir um pouco desse gap que existe hoje? Mais ou menos, na minha opinião. Eu não sei como que é hoje, eu estou um pouco afastado dos clubes, mas assim, eu vejo que sobe muito jogador e ele se vislumbra muito cedo. Isso para mim é um indicativo que talvez não tá tendo um olhar sobre essa questão. Né? Como você falou, a gente sabe, na realidade do Brasil, a gente sabe que às vezes o garoto chega e a vida dele é o futebol. Então às vezes ele não quer estudar, às vezes, né, não quer fazer um aprendizado, não quer aprender outras coisas, ele quer o futebol, lógico. A gente que fala sobre alto rendimento, obviamente que a gente tem que cobrar sobre o alto rendimento, mas eu acho que falta um pouco sim, cara. Falta. Eu acho que é papel do clube, sim. A partir do momento que o garoto tá no clube, o clube tem que abranger todas as frentes da vida dele, né? Tanto seja no futebol quanto seja na vida, né? Eu acho que às vezes falta. Porque às vezes é muito moleque, às vezes o clube não consegue, né? Também a gente entende algumas situações do clube, principalmente clube que não tem uma estrutura, que a gente sabe que é difícil, né? Os clubes grandes ainda têm alguma estrutura, mas a gente vê muito clube pequeno que, cara, é absurdo, cara. Eu já vi situações absurdas assim, de você olhar e falar, cara, não é possível um negócio desse. É importante você contar um pouco da história depois quando ele pegar as passagens, né? Porque ele saiu do Corinthians e a gente vai chegar na parte da profissionalização e você passou por alguns clubes que são estruturas menores. Acho que depois é até importante falar. Você deu exemplo que no seu caso você teve a oportunidade de estudar, sair do colégio. Eu tinha bolsa pelo Corinthians. Então, bolsa pelo Corinthians, né? E você teve essa possibilidade. E também acredito que a sua família, ela te deu um apoio ali para você poder seguir e não se deslumbrar. Porque eu acredito que muitas vezes também, né? Acho que a própria família também, ela acaba se deslumbrando com a possibilidade do filho gerar um jogador. E ela acaba esquecendo de tudo que tem por trás e foca única. E a gente sabe que existe a possibilidade de não virar. E aí ele não criou aquela estrutura para seguir uma carreira ou uma vida, né? No seu caso, você conseguiu ter esse equilíbrio, né? Tá num time grande, estudar, a família não se deslumbrar, você ser um jogador de futebol e esquecer todo o restante. Sim, claro. Eu acho que eu tive sorte, eu tive uma base estrutural muito boa. Meu pai sempre foi, apesar de ser um cara bem rígido, sempre me deixou bem claro, ó, você vai jogar, quer jogar, pode ser que não dê certo, né? Não vai deixar de estudar. E isso acontece muito no futebol também. A família acaba colocando muita pressão em cima dos moleques. Expectativa em cima ali, né, de ser tudo. E aí acaba que você colocar uma responsabilidade de uma família num garoto de 16, 17 anos, que às vezes não tá com a personalidade totalmente formada, não tá com a cabeça totalmente formada, é duro, cara, é difícil. E aí acaba que o moleque acaba se cobrando um pouco mais do que deveria. Porque na verdade o moleque até, pelo menos eu vejo dessa forma, 15, 16 anos, o futebol para ele pode ser o alto rendimento? Pode.
Mas o moleque tem que estar ali, tem que estar se divertindo, tem que estar curtindo o que ele está fazendo. Tem que estar gostando do futebol. Não ver só o futebol como uma forma de renda, né? Uma forma de mudar a vida da família dele. Tem que ser uma coisa que ele goste de fazer. Porque se esse moleque com 16, 17 anos já não tem mais esse sentimento, quando ele chegar com 23, 24, ele não vai mais querer jogar futebol. Então ele vai fazer aquilo preciso disso aqui para ajudar minha família. Sim, precisa, mas você precisa também gostar. Você gosta? Então beleza, vamos lá. Não tô gostando, tal. Peraí, temos um problema, vamos sentar, vamos trocar o que tá acontecendo, conversar. Então acho que essa pressão também é muito refletida pelo que é o país, né? Então infelizmente a gente sabe que a gente não tem certas estruturas e isso acaba refletindo no futebol. Porque hoje a forma do garoto ganhar um dinheiro e transformar a vida da família é talvez sendo um jogador de futebol, talvez sendo um cantor. E a gente sabe que nessas profissões é loucura, né? A concorrência é gigantesca. Se você pegar 10 moleques no shopping agora e falar o que você quer ser quando você crescer, 8 vai falar jogador. Né? 8 vai falar, quero ser jogador de futebol. Só que a gente sabe que a realidade do futebol é outra. É 1%. Né? É 1%, É 1%. exatamente. E aí você foi avançando, né, na categoria de base. Eu fui avançando, joguei, fui campeão paulista sub-15, fui campeão paulista sub-17, tive algumas vitórias lá, né? Sempre joguei em categoria, eu joguei 2 vezes em categoria abaixo, né? Eu fui pra Taça São Paulo 2007, isso. Eu sou meio ruim de memória, hein? Sou ruim de memória. Só para as histórias boas que não. Pessoalmente com os nomes, viu? Já tem gente se revirando na cadeira. O PV. Calma. Não me entrega, calma. PV. 2007 eu fui, era 2 anos mais velha que eu. Machuquei na pré-temporada. Aí não fui. Machuquei o tornozelo. Aí no ano quando eu fui campeão, 2009. Foi 2008 eu não fui. 2009 eu também estava na pré-temporada, machuquei. E aí em 2009 eu saí do Corinthians, né? Em 2009 eu saí. Fui pro Santo André no ano seguinte, né? Acho que 2009 eu saí do Corinthians em agosto ou setembro, alguma coisa assim. Como foi o processo da saída do Corinthians? Então, cara, eu já tive muito receio de falar sobre esse assunto, que pra mim sempre foi um assunto muito delicado, né? Uhum. Eu saí de lá sendo... eu era referência, capitão da equipe, né? E a gente foi disputar um mundial de sub-20 ou sub-18, agora eu não lembro com certeza. E foi em Madrid esse campeonato. Então a gente enfrentou algumas equipes, a gente enfrentou o Atlético de Madrid, Peñarol, um time da África, e a gente classificou e pegou o Real Madrid. E o nosso time era muito bom. Só que o que aconteceu? O São Paulo também estava lá nessa época, né? No mesmo torneio. E a gente assistiu o São Paulo e Real Madrid, que foi na fase de grupo. O Atlético de Madrid estava na nossa chave. E aí, o São Paulo bateu fácil nos caras. Aí nós assistimos o jogo, né? Falaram, opa, vai ser uma uva. E não foi, né? A uva tava meio azeda. E aí aconteceu durante o jogo, né, cara? E aí é difícil falar hoje sobre esse assunto, que é um assunto que tá muito em pauta aí nos últimos tempos, né? Eu acho que tem que ser levantado mesmo, né? Que é sobre racismo, essas coisas que houveram na época, né? Mas aí eu era moleque, não tinha noção, né? E aí durante o jogo a gente foi jogar contra o Real Madrid e a gente acabou perdendo esse jogo, né? Já virou 2-0. Só para começar vira 2, acaba 4. E aí tava 2-0, a gente chegou no segundo tempo, melhorou um pouquinho ainda. Cara, faltava 1 minuto. Tem até os vídeos no YouTube. Cara, se quiser assistir aí, pode assistir. Né? Assistir. E aí, assim, faltava 1 minuto e pouco, o cara lançou uma bola assim, e aí o nosso zagueiro fez uma falta, ele era o último homem e foi expulso. Só que durante o jogo, cara, teve muita discussão, assim, muita mesmo. E na base eu era mais esquentado. Quando eu era mais moleque, eu era mais esquentadinho, né? E nesse jogo, por coincidência, eu tava tranquilo. Não tomei nem cartão nesse jogo. Nem cartão amarelo tomei. Você tinha a fama do cartão. Era 3 né? para 1, né? Era 3 para 1. 3 jogos, descanso. Folgado. Eu fazia minha agenda nesse esquema. Já sabia qual era folga. Já sabia que que semana de folga. Final de semana de folga eu já sabia. O sereno era folga. E aí até que no Corinthians não. O Corinthians ainda tava quietinho, né?
E aí, nesse lance, cara, saiu a falta e tal, mas no jogo inteiro teve rebolinho. Teve toda hora falta bolinho, eu separando. E aí, nessa falta, o cara fez o gol, cara. Só que antes de fazer o gol, os moleques na barreira já, pô, se sair o gol, o pau vai quebrar. E eu, cara, não faz isso não, tal. Cara, sai o gol. Não, no vídeo não mostra que tá no YouTube. O cara já começa o vídeo só na briga. Só que o cara que bate a falta e faz o gol, passa um moleque do Real Madrid assim, ó, na frente da nossa barreira. Fazendo sinal na cara dos moleques de dinheiro, tal, xingando. E aí nisso o cara deu. Só que quando ele deu, o câmera tá lá na comemoração do moleque que fez o gol. E o pau tá quebrando aqui, ó. A hora que ele volta a câmera, só tá eu dando uma voadora. Aí, porra, aí eu não fui privilegiado pela câmera, né? O cara me ferrou. E aí nisso, aí começou o pau e pegou, beleza. Aí fomos pro vestiário, fomos pro hotel. E aí beleza. Aí até dei uma entrevista depois, pedindo desculpa e tal, né? Aí na época o diretor que tava lá, o filho dele jogava na mesma categoria que a gente. Hoje até ele acho que vai concorrer a presidente do Corinthians aí, que é o André Negão. E aí a gente tava no hotel e tal, e falou, ó, vai lá, dá uma entrevista, fala só que pede desculpa e tal. A gente vai eu e o goleiro. Tem todos esses vídeos, tá no YouTube. E aí a gente vai, pede desculpa e tal, e volta pro Brasil. Acho que, se eu não me engano, a gente voltou numa terça ou quarta-feira, pegou o restante da semana de folga e voltou a treinar na segunda. Na segunda a gente treinou. Quando eu cheguei pra treinar na terça, o roupeiro não quis me dar a roupa. Falou, ó, o diretor falou que não é pra te dar a roupa, pra você esperar lá que ele vai conversar com você. Ali eu já falei, pô, deu alguma coisa, né? E aí ele chamou, eu tinha mais 1 ano e meio de contrato. Né? Eu fiz 16 anos, fiz 3 anos de contrato, depois eles renovaram mais 2. Então eu tinha mais um tempo bom de contrato, eu tinha mais 1 ano e meio de contrato. E aí o cara me chamou na mesa, já com os papéis, falou, ó, vocês têm 2 opções, chamou aí mais 3. Vocês têm 2 opções. Ou vocês treinam separado o restante do contrato, ou a gente rescinde o contrato de vocês pagando metade do contrato, do valor total do contrato. E aí é onde eu falo que o empresário ele é importante nesse momento de agenciar o moleque. Né? Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. E aí beleza, aí falei, pô, cara, aí pra mim ali o mundo caiu, nossa, né, cara? Imagina. Pô, eu quase 7 anos de casa, conhecia todo mundo me conhecia, eu com moral, né? Eu não conhecia outro mundo a não ser aquele mundo do Corinthians, né? E aí falei, putz, que pariu, e agora? Ferrou, né? Aí liguei pro meu pai, já meio que chorando e tal. Na época, meu empresário era um cara... Não sei se eu posso falar o nome, né, cara? Pode falar, não tem problema. Nesse momento filtro tem aproximadamente 40 mil pessoas que assistindo. Tá tranquilo pra falar o nome. 35 mil você conheceu no Sereno. Fica à vontade, meu. Então ele era irmão do Deco na época, eles tinham uma agência, cara, eu não vou lembrar o nome agora da agência, né? Liguei pra ele, expliquei a situação e tal. Irmão do Deco que jogou, o famoso Deco. É, o famoso Deco, mas jogou no Barcelona e tal. E aí, resumindo, acabei saindo de lá, acabei rescindindo o contrato, porque eu não queria ficar treinando. Eu não queria sair, mas também não queria ficar treinando lá separado, claro, né? Porque seria uma situação, pra mim, péssima. Eu ia perder 1 ano e meio de contrato, sendo que eu tô mais ou menos na beira ali para subir talvez pro profissional. O ano que vinha era do meu ano de Taça São Paulo, que era 2010. Eu futei agora. Aí beleza, aí rescindi o contrato. Uma pena, rescindi, eu não queria, mas eles não me deram outra opção, eu rescindi. E aí é onde eu entro, que eu falo que o agenciamento ele é importante. Eu saí do Corinthians, 2 dias depois o cara do Internacional me ligou. Direto. Eu até assustei, o número 51, que se eu não me engano, me ligou. Pô, sei que é o Paulo Vitor, sou eu, tal. Fiquei sabendo que você foi mandado embora, tal. Falei, sim, fui mandado embora, tal. O pessoal lá achou que era melhor me desligar e tal. E falou, ó, cara, você tem empresa? Eu falei, tenho, tal. Ó, o negócio é o seguinte, cara, a gente quer trazer você pra cá. Né? A gente quer trazer você pra cá. A gente já te conhece, já sabe quem é você. Cara, não é teste, não é nada. Vem pra cá, fica 1 semana, vê se você se adapta, aqui é mais frio, a gente vai te mostrar um projeto, vê se você vem pra cá.
Beleza. Desliguei o telefone e liguei pro empresário, ó, a situação é essa. O cara me ligou. É isso, isso e isso. O cara falou assim, não vai não, já tenho tudo esquematizado para você no Santo André. Eu, até agora. Aí, meu pai sempre foi muito próximo, sempre me acompanhou. Eu falei, e aí, agora? Ele falou, pô, não sei, e aí? Não, aí qual que era a proposta para mim ir pro Santo André? Isso era agosto, setembro, alguma coisa assim. Nessa época, o Santo André estava no Brasileirão Série A, Paulistão Série A, Copa do Brasil, tinha vários campeonatos. Então, qual que era a proposta? Chegar no Sub-20, ficar 1 mês, 2 meses e subir pro profissional. Dessa forma, até que era uma forma, pô, bacana, legal. E aí, não foi nada disso. Então, quer dizer, eu deixei de ir pro Inter porque eu confiei no cara. Falei, ó, beleza, vou pro Santo André. Meu pai falou, não, fica, você tá em casa, você vai estar aqui, a proposta é boa, né, não vai precisar sair. Beleza, fiquei. Cara, quando eu cheguei no Santo André, absurdo, cara, estrutura muito abaixo do que eu esperava, assim. Lógico que eu não esperava que fosse igual ao Corinthians, mas não foi nada disso. Não treinei um mês subprofissional. Primeiro mês meu salário já atrasou, né? Não subi para profissional. Ligava pro cara, e aí, meu, nada, o cara sumiu. Não me atendia mais, não falava mais comigo, sendo que no Corinthians, quase toda semana ele me ligava para ir almoçar. Então, assim, essa é a importância do cara, do agenciado, sentar com o atleta, o que você quer? O que você acha que motivou? O que você acha que motivou o empresário naquela época? Você não teve poder, teoricamente, você não teve poder para escolha. Mentira. O que você acha que motivou o empresário naquela época? Porque todo mundo, tanto jogador quanto empresário, quer sempre, não com todo respeito ao Santo André, mas você quer estar sempre num time de primeira prateleira. Eu acredito que foi troca de favor. Acho que é importante entender isso, né? Porque eu acho que, assim, eu não posso te precisar e afirmar, não, foi troca de favor, é isso, isso. Não. Pra mim foi ruim pro Santo André? Profissionalmente foi péssimo. Porque, assim, eu não consegui atingir o que eu imaginava como profissional, né? Então, assim, poderia ter ido pro Inter e dar tudo errado? Sim, a gente nunca vai saber disso. Mas né? você não chegou nem a ter acesso ao projeto do Inter, à oferta do Inter, você nunca te apresentaram nada. Você declinou e... Declinei e confiei cegamente no cara. Entendi. Então, assim, por isso que é importante chegar e falar assim, olha, eu tenho isso. Aqui pode dar certo, como aqui pode dar errado, aqui pode dar errado. E aí? Compartilhar então, a decisão, né? Exatamente, tem que ser uma coisa que seja de via de mão dupla. Pra mim não foi. E aí eu e meu pai, querendo ou não, a gente tá no futebol há muito tempo, mas você não tem a malandragem, né? Você é inocente pra negociar um contrato. Eu nunca negociei meus contratos. Quando eu fui assinar no Corinthians, o cara falou, ó, tá aqui o contrato. Eu li e falei, pô, 3 anos? É isso. Assinei. Certo? Então, assim, eu não via quanto eu ganhava, nada. Falei, assinei, meu pai assinou e beleza. Então, assim, essa é a importância de ter um cara que cuida de você, né? Que fala, que chega, que troca ideia, que é isso, é aquilo, é isso, ó, é X aqui, é X lá. Você vai ganhar tanto, eu vou ganhar tanto e todo mundo vai estar de mão dada. E aí, quando eu chego no Santo André, não acontece nada disso. Eu fui morar num alojamento que era em Mauá, no fundo de Mauá. Era um hotel fazenda, passava um ônibus por dia, né? E assim, os funcionários do Santo André, todos maravilhosos, cara. Não tenho um A pra falar de ninguém. Todos me trataram sempre super bem, né? Mas era um clube que não tinha uma estrutura pra eu alcançar talvez o que eu poderia, entendeu? Então aí chego no Santo André, fico no Santo André um tempo, né? Estava jogando no Campeonato Paulista, não podia jogar. E aí a gente vai pra um campeonato no Rio Grande do Sul. Eu não lembro agora o campeonato, não sei se é campeonato brasileiro, alguma coisa assim. E aí a gente vai, primeiro jogo contra o Inter. Coincidências da vida. O destino, hein, meu? Primeiro jogo contra o Inter, 6-0. Aí eu falei, pá, acabou, né? Aí resumindo, fomos para esse campeonato, perdemos todas. E aí nesse meio tempo foi onde eu me perdi. Foi onde eu comecei a sair, foi onde eu comecei a meio que falar, ó, cara, não quero mais... Deixa andar aí, deixa eu ficar à vontade. Então foi meio nesse tempo que eu saí do trilho. Porque no Corinthians eu sempre andei no trilho, cara. Eu sempre fui ali, ó, focado, muito treino, eu chegava antes, fazia as coisas. E aí no Santo André, porque assim,
você começa a falar, pô, tinha o negócio do Inter lá, cara, não fui. Vai Aí agora pesando, tô agora, né? vai pesando. Aí você é moleque, que eu falo, moleque. Porque querendo ou não, 18, 19 anos, você é moleque, você não sabe nada da vida, Claro. você não tem vivência nenhuma de vida. Nós achamos que sabemos da vida com 18 Exatamente, anos, né? você acha que você é o pavão, né? Abre o peito e pronto, mostra as penas. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí foi onde eu comecei a sair, cara. Aí eu me perdi completamente, cara. E aí é onde você começa a sair, você começa a conhecer pessoas que vão te levando para caminhos que você nunca vivenciou, E não esse mundo do gosta. futebol, ele proporciona esse sair, né? Ele Exatamente. Enfim, aí todo mundo sabe que ele atrai, né? Aí fui morar em alojamento, uma coisa que eu não estava acostumado, aí você tá longe da família. Aí imagina pra mim, eu tô aqui, ó, numa bolha, né, teoricamente dentro do Corinthians. A gente treinava em Itaquera, eu morava em Itaquera, então eu tô do lado de casa, estudava com bolsa do Corinthians, tinha uma proposta ali de crescimento dentro do Corinthians. Pô, a gente fez um amistoso, um jogo treino contra o pessoal que não tava jogando no profissional antes de ir pro campeonato. Pô, joguei bem pra caramba. No outro dia me chamaram lá, pô, ó, acho que na época, se eu não me engano, 2009, eu não lembro se era o Mano Menezes ainda, treinador do Corinthians, né? Mas eu sei que foi eu acho que era o Mano. Aí a gente fez um treino bom, eles gostaram de alguns meninos lá, eu era um deles. E aí quando você vai pro Santander, você começa a pesar tudo isso. Pô, tava lá, cara. E aí, vamos pra Taça São Paulo, 2010. E aquela briga te remoendo também? Aquela briga. Porque além da briga, cara, tem muito isso hoje, eu tive meio que um cancelamento, né? Eu fui meio cancelado aí nas TV aí, o pessoal pegou bem no meu pé, cara. Eu fui Já teve lá, naquela época já teve psicologicamente eu fiquei muito abalado, né, cara? Psicologicamente, tanto que eu demorei muito pra tocar nesse assunto com uma certa tranquilidade, né? Eu demorei muito, porque era a chance da vida, que 8 anos eu desperdicei em 5 segundos, 10 segundos. Uma então, tomada de decisão exatamente, uma tomada de decisão errada que acaba... E você acha que a pressão veio do Real Madrid, pro Corinthians tomar essa Cara, decisão internamente no Corinthians ou da eu mídia de acredito maneira que geral? tenha sido interno. Eu acredito que tenha sido interno, né? Porque a gente vê muita briga aí, né? E não dá esse tipo de Teve uma final Corinthians e Palmeiras, teria que ter mandado embora. Aquela que o Capetinha faz a embaixadinha, que tem que ter mandado 10 jogadores embora de cada... presos, os caras tinham que ter sido presos. Todo mundo no camburão, todo mundo embora. formular o time inteiro ali, né? Tem que ser, né? E aí aconteceu isso, cara. Aí eu fui pro Santo André, cheguei lá, não aconteceu. No ano, se eu não me engano, no ano o Santo André caiu, foi pra Série B. E aí em 2010 fomos pra Taça São Paulo no Santo André, a gente não classifica. E aí depois desse não classificar na Taça São Paulo, que você não sobe pro profissional, aí virou Deus nos acuda, irmão. Porque aí o Santo André não tem campeonato, né, de categoria de base, não tem nada. E aí ficou mais de 60 moleque lá treinando separado. E aí, cara, você treina separado. Você não tem objetivo de nada, você não vai disputar nada, você não vislumbra nada. E o empresário? Eu tinha mais 3 anos de contrato. Pó do Ninja, sumiu. Empresário Jogou o pó e desapareceu. sumiu na Depois neblina. que foi pro Santo André, acabou. Acabou, cara. Acabou. E aí... Você tinha contrato com o empresário? Tinha uma contrato. relação, contratou com ele, mas nunca mais... contrato, nunca mais. Foi se desfazendo natural. Ó, não quero mais, você não quer mais. E aí ficou nesse limbo, cara. Ficamos treinando separado. E aí o Santo André fez parceria com 2 times de Minas. Um era Patrocinense e o outro era o Varginha. E aí dividiu a molecada. Foi um treinador do Santo André pra cá e foi um treinador do Santo André pro outro, Patrocinense. E aí eu fui pro Varginha. Só que é uma coisa, cara, é impressionante. Pro Varginha, foi todo mundo que era ruim. No questão de sereno. Pro Patrocinense foi todo mundo que era da igreja. Qual time Aí eu caí em qual? Adivinha? O time do Sereno, né? Sereno, Já tava né, na irmão? fase do Aí eu Sereno. já tava... Aí você, 3 meses treinando separado. A pergunta, não deu samba? Não deu samba. Aí você já viu. 3 Ou meses deu treinando muito samba, separado. só dava samba. 3 meses treinando separado. Você não tem objetivo de nada. Aí o treinador, o Santander falou, ó, cara, você tem duas opções, mano. Ou você treina separado aqui, ou você vai emprestado aqui. O que você quer fazer? Pô, você vai emprestado pra jogar, pra pelo menos aparecer. E aí eu fui, cara.
E aí a gente até chegou lá, foi bem e tal, fomos presos, mas não tá tudo certo. Agora tem que contar essa história. Colocou na mesa, agora tem que contar. Aqui tá, ó, 40 mil pessoas. Minha mãe tá assistindo, né? Meu pai tá assistindo, Colocou hein? na mesa, agora Meu pai, minha mãe, minha Olha lá. família vai estar assistindo, né? Tô lascado. Vai pedir hein? pra desligar a história câmera não, agora, essa ô história Rafinha, não. vai desligar a câmera daqui a pouco. Desliga a câmera, corta. Desliga a câmera. Corta. Isso aqui vai entrar só nos bastidores, vai ser conteúdo exclusivo. Foi preso. É, fui preso, cara. O que aconteceu, cara? Agora Não, você na conta. verdade, assim, cara, o que aconteceu lá? Lá em Varginha tem muita rivalidade com o Três Corações, que é o tricordiano. E aí a gente fez um amistoso contra eles. E aí o que aconteceu no amistoso? Briga. Certo? Mas dessa vez eu não briguei, as câmeras não me pegaram. A câmera estava ao seu favor. As câmeras estavam viradinhas pro outro lado. Então o que aconteceu? Teve uma briga, cara, nesse jogo. Só que o que aconteceu? Os caras, sem querer lá, mano, bateram no policial. Na crocodilagem, um moleque do nosso time bateu no policial. E aí, velho, ferrou, né? Porque os caras pegou birra. E aí o que acontece? A gente tava uma terça-feira lá, vamos lá. O que aconteceu? A gente, você vê, lá em Varginha, a gente morava num motel, cara. Um motel reformado. Juro pra você, era 3 por quarto. As paredes tudo chapiscadas, só não tinha o espelho no teto. Sério, duas beliches, cama duas redonda, beliches e um quarto aqui, ó. E uma cama aqui. E aí era a mesma coisa, a gente morava à beira de estrada, cara. A sorte que um dos meninos tinha carro pra ir pra cidade. A sorte ou o azar, né? Porque nós fomos presos por causa dele. E aí, beleza. Vamos na cidade lá comer alguma coisa, tomar alguma coisa, vamos. Aí fomos pra cidade, aí tamo lá, e o Bendito tinha um golzinho. E o golzinho cheio de som, cara. Aí foi a deixa pros polícia, né? Aí fomos na porta da faculdade, tamo lá, né, comendo um negócio, e ele vai, vou abrir o som aqui. Aí abriu o som, mano. Ele abriu o som, não deu 2 minutos, malandro. Encosta, os 3. E aí na saída da faculdade, mano. Aí nós passando vergonha lá. Cara, Pareceu o Cidade Alerta. Bonezinho. Bonezinho, ninguém me viu. E aí prendeu a gente por causa de som, cara. Aí foi assim, como eles estavam com birra com a gente, mandou a gente pra cá pro Camburão, queria algemar. Aí você tem que, cara, não precisa disso, né? A gente vai e tal, mas a gente foi, cara. Botou nós 3 no Camburão, só não algemou, né? E eles sabiam que vocês eram do clube Sabia. e tudo mais. Era... Os caras estavam esperando a brecha. A gente foi, deu a brecha. Mas nisso, cara, é engraçado, porque saem todo mundo da faculdade, cara. E aqui é uma vergonha, bicho, uma vergonha. A cidade inteira. Aí, cidade pequena, aí depois no jogo no estádio. Imagina, na Ó, os presos aí, ó, os presos aí. Aí se você não vai bem, mano, os caras já falam, ei, tá lá na delegacia lá, vou te prender. Ou eles vão buscar no bar, né? A torcida gosta de buscar também jogador no bar. Gosta de jogar no bar. E os caras sabiam que a gente tava lá, foi preso por causa disso. Aí foi isso. Aí depois o treinador foi lá, teve que ir na delegacia. Foi um rolinho bom, assim, foi uma historinha boa. Uma história boa. Foi uma história boa, mas aí foi isso. Aí de lá, jogamos lá, não classificamos, voltei pro Santo André. Volta o cão arrependido. Volta a treinar separado de novo. Só que nisso, cara, o Santo André fazia o quê? Pagava um salário, atrasava 2 meses. Pagava um salário, atrasava 2 meses. E aí eu comecei a treinar separado. E aí eu falei, chega, vou parar de jogar. Aí eu comecei a ir atrás de faculdade, eu ia estudar, conversei com meu pai e falei, cara, não dá mais, não aguento mais e tal. E aí, nisso o Santo André não me pagando, fui lá no Santo André, falei, cara, não quero sair aqui pra jogar em outro clube não. Eu quero que vocês me paguem o que vocês me devem, eu vou estudar, cara, não quero mais mexer com bola. Não, a gente vai entrar em contato. Eu falei, tá bom, não vou falar mais nada. Aí nisso venceu os 3 meses, eu entrei com ação, né? Quando vence os 3 meses, você pode entrar com ação pra pegar o passe. Só que é engraçado, nesse meio tempo, o Severino ligou pro meu pai. Um belo dia, meu pai tava trabalhando, ligou pro meu pai. Falou, e tal, como tá o Paulo Vitor e tal? Eu falei, tá lá, vai parar de jogar. Tá, vai parar de jogar por quê? Não quer mais. Falou, eu consigo um teste pra ele. Pra você ver. Uma questão de... Isso é 2011. Meio de 2011. Então eu saí do Corinthians em 2009. Em 2 anos. Então, 2009 eu era promessa, 2011 eu já estava parando de jogar. Então você vê futebol é muito dinâmico, né? A importância que teve, talvez exatamente, não ter tido um agenciamento adequado. Então de promessa eu passo a ser um cara que vai estudar.
Aquele cara que você tromba na balada, o cara fala, pô, não joguei porque tive problema no joelho. Era esse que você teve a visão de estudar, né? Acho que essa Sim. mensagem é importante também, como você comentou no início, de claro que você tem o sonho do futebol, mas você ao mesmo tempo está se preparando também. Se as coisas não derem certo no futebol, exatamente. Você tem uma molecada carreira, tem que profissão. estudar, cara. Estuda. Se eu posso deixar uma dica, é estuda, cara. Não para de estudar. Não para. Você tá ganhando milhões, estuda. Estuda. Eu demorei muito para estudar. Eu fui estudar já estava jogando profissionalmente, fui jogar com 28. Então, assim, eu demorei muito para estudar, eu demorei muito opa, não, tem que estudar, cara. Se eu não estudar, eu vou me lascar, né? Vou parar o futebol e aí? Sem contar que, assim, você precisa estudar para saber lidar com dinheiro, cara. Você tem que estudar. Se você não estuda, vai fazer um curso de educação financeira, vai estudar, vai fazer um curso de línguas, inglês, ou francês, alemão, o que você quiser, mas vai estudar. Porque a molecada fica muito aqui, ó, futebol. O próprio futebol estuda, cara. Hoje em dia tem um monte de gente aí que ajuda a molecada você precisa melhorar isso, assiste seu jogo, né? Então a gente precisa estudar, cara. O futebol globalizou muito. Então, assim, ele não anda mais só... Você só jogar não é o suficiente. Se você só joga, não é o suficiente. Você precisa estudar, né? Eu sou um cara que eu sou muito assim. Hoje eu sou muito assim. Eu demorei muito para ter esse gap de, preciso estudar, né? E isso me levou hoje a estar dando aula de futebol. Se eu não tivesse talvez estudado, se eu não tivesse me formado, além do futebol, dar aula de personal, né? Ter propriedade para falar sobre alguns assuntos. Então a molecada precisa estudar. Eu demorei muito para ter esse gap, né? Então, se eu tenho uma dica para deixar, estuda, pelo amor de Deus. Na verdade, estuda, né? Estuda, um conselho, estuda. Seu amigo não quer estudar, estuda você, irmão. Não tem problema nenhum. Tá te zoando? Ixi, eu passei muito isso quando eu comecei a estudar, né? Porque eu tinha muito tempo vago, você concentra, cara. Lê um livro, né? A gente vê o Fernando Diniz aí, né? Estudou, tava jogando, mas tava lendo, tava assim, né? Estudou, foi estudar. Então a gente precisa estudar, cara. Hoje o conselho que eu deixo pra molecada, estuda, viu? Fica só em TikTok aí vendo dancinha, ó, depois se lasca. É isso aí, ótimo conselho a todos. Ótimo mesmo. E aí ele arrumou o teste pra você foi... E aí, cara, ligou pro meu pai até hoje a gente não sabe por que ligou, como ligou, se ele viu, se ele deixou de ver, sei que ele ligou pro meu pai. E aí meu pai me liga, o Severino me ligou aqui e falou que tem um teste pra você. Eu falei, não vou não, cara. Não quero mais, mano. Vou mexer com bola, não. Aí meu pai falou, não, vai a última vez. Vai, se não der certo. Só que nesse meio tempo eu tinha engordado 8 quilos, irmão. Tava rechonchudo. Eu tinha uma foto do RG, mano. Tava rendendo. Tava voando, Thiago. Eu tava voando baixinho. Ele também, voando baixinho. No campo esquece. Agora voando baixo mesmo. Tava baixinho. No campo era um gatinho, você ainda era um leão. Nossa, um leão. Comandando a selva. Você aqui. E aí meu pai falou, cara, vai lá, vai a última vez, vê se... Vai lá, tenta. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí cheguei, onde é a etapa? Não fazia ideia. Não sabia se era 1 hora, se era 2. E aí ficou combinado o Severino me levar. E aí, beleza. Aí combinamos, vai me levar. Aí, beleza, estamos indo pra cidade. Aí dá 1 hora, não chega. Dá 2, não chega. Eu falei, misericórdia, onde é essa cidade, gente? Aí dava 3h30 de viagem. Itápolis é depois de Araraquara, Matão, pra aqueles lados lá. Chego na cidade, Tiagão, 40 mil habitantes. Pô, tem isso assistindo a gente agora, cara. Meu Deus do céu. Um prédio na cidade. Não, amo Itápolis. Fiz muitos amigos lá, Cidade tem um prédio. E aí beleza, vambora. Aí eu cheguei, o cara me colocou numa casa lá, eu e mais 3. Aí beleza, aí fomos. Aí beleza, aí cheguei lá, falei, o cara não sabia meu nome, não sabia quem eu era. Comecei a treinar. E eu pé duro, né, cara? Não tava treinando, tava fazendo nada, gordo, pé duro. Não conseguia dar um passe, não conseguia um giro, parecia que tava arranque de balsa. Arrancar, misericórdia. Mais pesado que um elefante. Eu falei, ferrou, né? O cara não vai deixar eu ficar. E aí eu comecei a treinar, cara. E aí a gente fazia o quê? A gente treinava num clube. Então, do CT que a gente se trocava até o clube, dava 4 km. Aí os caras faziam o quê? A gente ia treinar e aí eu voltava correndo. Eu e o preparador físico. A sorte que eu peguei um preparador físico muito gente boa, mano. Era um tiozinho de Jair.
O Jair vai assistir, ele vai lembrar. Dijinho era, porra, me ajudou pra caramba, cara, nessa época. Ele falou, não, vamos lá, cara, vou te ajudar. Você quer? Eu, não, eu quero, me ajuda aí. Aí ele me ajudou. E a gente ia treinar, ele voltava comigo, correndo. Pum, 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 pum. Eu não sei se tá 4 km, talvez deixe um pouco, dá um pouquinho mais, dá um pouquinho menos, aliás. E aí eu fui, cara, fui ficando, fiquei no elenco. E aí é engraçado, cara, esse ano o Oeste, o que acontece? Pra você jogar, o Oeste tinha no segundo semestre a Série D e a Copa Paulista. Porque geralmente quando os clubes disputam a Série D, não joga a Copa Paulista. Só que para você não jogar a Copa Paulista na época, você tinha que ter categoria de base, o Oeste não tinha. Então quer dizer, o grupo ficou muito grande, ficou 40 jogadores. Por quê? Tinha jogo segunda, quarta, sexta e domingo. Teve semana que a gente jogou segunda, quarta, sexta e domingo. Então assim, tinha que ter um grupo grande. E aí beleza, aí treinando, convocação pra Série D, pum, não foi nem convocado. Aí isso no domingo. Na quarta-feira tinha jogo da Copinha. Aí eu, pum, convocado, ó, você vai jogar, de zagueiro. Puta, ferrou, né? Não jogo de zagueiro faz 6 anos. Mas aí você nunca esquece, né? Falei, pô, vou fazer o simplesinho. Aí fui pro jogo e tal, melhor do jogo. Fui escolhido o melhor do jogo. No domingo seguinte, o que acontece? O volante que tava jogando foi casar. Aí quem entrou no lugar dele? Eu. Fui jogar, melhor em campo de novo. E aí eu comecei a jogar. Série D, jogava Série D, jogava Copinha, jogava Série D, jogava Copinha. E aí fiquei nisso, subimos da Série D, subimos pra Série C. Um milagre de Deus. Vamos jogar contra o Mirassol, eu nunca vi, acho que foi o jogo que eu mais corri na minha vida. Uma chuva, malandro. Primeiro jogo nós jogamos em casa, chovendo, ganhamos de 3-1. Eram 2 jogos na época, né? 2 jogos na época. Segundo jogo fomos jogar em Mirassol. O time do Mirassol era o time do Paulistão praticamente, né? Porque Série D os times costumam investir menos, né? Tem um investimento mais limitado. E o time dos caras montado. E nós, misericórdia. 3 volantes, fechadinho e correndo. Os caras ganharam de 3-1. Não foi 10 porque... Juro por tudo que é mais sagrado, cara. O goleiro tava inspirado. Paulo Múcia, meu amigo. Tava inspirado. Fechou o gol. Teve um lance, cara, que eu juro. O cara deu um tapa assim, ó. Driblou o goleiro e chutou. A bola parou na poça. Uau, era pra nós subir. Era pra subir, cara. Era pra subir. Foi pros pênaltis. Foi pros pênaltis. O Paulo Múcio pegou 2 ou 3 pênaltis, subimos. E aí, então, assim, ó. 2009. Promessa. 2011. Parando de jogar. 2011 já voltei a jogar e já... Subindo de divisão. E aí, beleza. Aí passou. Aí o cara falou, ó, vai embora, cara. Vai embora e aí eu te ligo. Nunca. E aí o que acontece? Eu fiz o contrato só até o final do ano. Contrato até a Série D. E aí, cara, o cara falou, ó, vai embora. O dono do time lá, vai embora, a gente vai entrar em contato. E eu, misericórdia. Não tem empresário, não tem ninguém agora. Sim, velho. Se ele não me ligar, eu vou voltar a estudar. Então, quer dizer, tava nessa incerteza, né, cara? Tava nessa incerteza. E aí, eu todo dia entrava lá na página Futebol Interior. Quem pode estar contratando? Quem que é o treinador? Quem que vai ser treinador? Que jogador que tá contratando? E o telefone não tocava. E eu desesperado, falei, misericórdia, mano. Esse cara vai esquecer de mim e vai contratar outro cara. E aí, um dia ele me liga, ó, você precisa apresentar tal dia. Aí eu fui e me apresentei. Aí eu fechei, aí eu assinei. 3 anos e meio de contrato. 3 anos e meio. Aí mesma coisa, chegamos no Paulistão, só o cara consagrado. Valbaiano, tava o Valbaiano, tava outro que eu não lembro o nome, um volante jogou no Avaí, cara. Não vou lembrar o nome dele, mas também famoso, né? E aí, aí ficou eu e os moleques da Série D, que tava lá. O Serginho, que tá no Maringá, fez gol contra o Flamengo, tava. Tinha o Wanderson, que tava que tá no Sport, que tava lá com a gente. E aí chegou esses moleques e tal, os moleques mais, um time mais nego velho e tal, os caras mais experientes, e nós treinando, pré-temporada, tá? E o primeiro jogo foi contra o Guarani, eu fui pro jogo e fui o corte. Fui cortado na hora lá do jogo. Beleza. E aí, pá, o treinador era o Estevão Soares. Uhum. E aí a gente capengando no Paulistão, cara, no Paulistão, e esse Paulistão tem umas histórias engraçadas.
E aí a gente capengando, aí o Estevão Soares cai. Quando ele cai, o primeiro jogo sem ele, eu já vou pro banco. Fico no banco, o jogo contra o Linense, a gente empatou 1-1 em casa. No próximo jogo, contra o Guaratinguetá, eu já jogo. Só que o cara me botou de lateral direito. E aí você joga de lateral direito? Opa! Aonde quiser. Irmão, só jogo. Só no gol que lateral cachumba, só não vou no fundo. Fico quietinho aqui, fechadinho. Aí joguei o primeiro tempo de lateral. Nem deu o primeiro tempo. Joguei uns 20 minutos, cara, não, pode ir pra volante. Aí eu fui pra volante. Acabou o jogo, melhor em campo. Fui melhor em campo, eleito pelo futebol interior. Aí eu comecei a jogar, cara. Começamos a jogar, e a gente tava meio enroscadinho esse ano. Aí essa história engraçada, cara, a gente foi jogar contra a Portuguesa em casa. E aí o dono do time do Oeste é meio malucão, né? Ele é meio doidão. É gente boa, mas ele é meio doidão. E aí o que aconteceu, cara? Ele pagou a gente na sexta-feira, com cheque. Pagava com cheque na época. Pagou com cheque. A gente foi jogar com a Portuguesa domingo. E aí a gente e a Portuguesa, tava os dois meio que brigando ali, meio intermediário, meio que na zona de rebaixamento. Aí, mano, tá os dois lá, pá. 15 minutos jogando em casa, 2-0 pra Portuguesa. Eu falei, misericórdia. Aí chegou no vestiário, tinha 2 caixas de água, né? Uma cheia e uma meia vazia. Ele chegou, deu uma bica na caixa que tava meio vazia, já vazou água pra todo lado. Ele falou assim, ó, seguinte, eu não vou nem falar muito não. Se não me empatar o jogo, vou assustar o cheque de todo mundo, irmão. Não vou pagar ninguém. Vocês podem entrar na justiça pra fazer o que vocês quiserem. 15 minutos do segundo tempo, 2-2. Psicologia pura. A Portuguesa não passava do meio de campo. Volante correndo pra tudo quanto é nunca lado. corri tanto na minha vida, irmão. Só lembrava do cheque, batendo e vazando. Falei, misericórdia, tem conta pra pagar, o boleto tá chegando. E aí a gente acaba ficamos na Série A1, conseguimos tirar o time da zona lá. E aí nesse meio tempo eu também tô sem empresário. Na verdade não tava sem, né? Era o Severino, mas assim, como eu falo novamente, não era uma pessoa que me agenciava ali, que tava... Né? Presente, ele não era presente. Exatamente. Eu sei que às vezes fica difícil pro cara acompanhar muito jogador. Mas assim, você tem que estar sempre, como que tá? E aí? Né? Tá em cima, porque nesse meio tempo que acabou o Paulistão, cara, eu tinha 21 anos. Fui um dos destaques do time. Então, na época eu não soube disso. Eu fui saber bem depois. Veio um monte de proposta pra mim. E eu não fiquei sabendo. Porque acontece, o dono do time meio que vira seu empresário. Se você não tem alguém... Então, por exemplo, como que ele vai tirar você do time dele, que tá ali, tá suprindo o que ele precisa, né? Pra colocar um outro, sendo que ele talvez não vá ganhar muito ali naquela troca, né? Então, depois de muito tempo, o cara, pra você ver, um cara me chamou, um cara de Campinas, falou, tudo bem, tal, sei que é o Paulo Vitor, falei, pô, sou eu mesmo, cara. Pô, 2012 seu nome foi ventilado aqui na Ponte direto, a Ponte tava bem na época, tava Série B e tal. Pô, seu nome aqui, um cara que foi treinador do Palmeiras, cara, não vou lembrar agora o nome dele, que tava na Ponte também, falou, pô, a gente ventilou seu nome foi muito cotado aqui e tal, você não ficou sabendo? Eu falei, não fiquei, irmão, não sabia. Cara, que coisa. Não sabia. E ainda mesmo assim, fiquei lá, porque a gente tinha subido, disputei a Série C, fui bem, fui de novo eleito um dos melhores do campeonato na posição, de novo, proposta. Mas eu não sabia porque não chegava até mim, né? Não chegava até mim, eu não sabia. E aí, nisso do futebol, cara, o futebol é o seguinte, hoje, o futebol é muito interesse, né? Então a gente vê, por exemplo, tem um treinador, chega um treinador aqui, pô, Thiagão, você tá jogando, você tá bem... Chega um treinador. O treinador que eu estava te colocando para jogar, caiu, chegou outro. Às vezes o cara tem uma outra metodologia que ele não fala assim, pô, Thiagão, pro que eu quero você não funciona. Mano. Ou às vezes ele não vai com a sua cara mesmo. Ele vai trazer o outro, pronto. Vai trazer alguém, a confiança falou, dele, cara, mudar e te encosta lá. Te encosta, sem explicação, sem falar nada. Né? E foi isso que aconteceu. 2013 eu tava bem, acabou. O que aconteceu em 2012? Teve uma briga na justiça, porque um dos times queria entrar na Série C, então ficou 60 dias para entrar. Então, quando acabou a Série C, a gente não teve muito tempo de férias. A gente teve pouco tempo. Então, o Paulistão começava, tipo, 19 de janeiro, a Série C acabou dia 5 de dezembro. E aí você é obrigado a dar um mês de férias. Aí você apresenta dia 2 para jogar dia 19. Então, ficou muita coisa uma em cima da outra.
E aí a gente começou o Paulistão muito mal por causa que a gente não estava muito bem preparado fisicamente para isso. Pô, aí você pega o Botafogo de Ribeirão, primeiro jogo. Lá em Ribeirão, o campo parece que tem 3 campos lá, gigante. Os caras treinam desde novembro. No calor de Ribeirão No calor. Preto, em janeiro. Aí você só pensando no pinguim depois do jogo. Você gostava, isso aqui. Aí eu, porra, aí o que acontece? Aí você pega os caras treinando desde novembro. Os caras atropelaram, perdemos 3-0. Aí começamos a capengar. Aí a gente onde jogava tava em obra, não podia jogar em casa, tinha que ficar jogando em outras cidades. E aí o Luiz Carlos Martins, que era o treinador, caiu, assumiu outro treinador, que já tinha trabalhado lá, já tinha trabalhado comigo, sempre foi um cara que tinha me tratado bem, um cara que chegou simplesmente e falou, ó, você tá gordo, cara, você não vai jogar, né? E é aquilo que eu falo, se eu te contar uma coisa todo dia que é mentira, uma hora vai se tornar verdade, né? E aí foi isso que aconteceu, o cara começou a falar pro dono do time, pô, o Paulo Vitor não marca ninguém, não consegue correr, né? E aí foi indo. E aí 2013 pra mim foi muito difícil, cara. Eu quase entrei em depressão uma época, porque foi isso, cara. Eu tava jogando, então, ó, de novo, chega em 2012, Paulistão, Série C, proposta, não saí, né? Volto pra 2013 com uma puta... Os caras, pô, se você fizer um Paulistão, você vai pra time grande, irmão. Sendo que nesse meio tempo, 2012, existe um burburinho que eu ia pro Palmeiras também, não se concretizou. E aí chega 2013 com puta expectativa, de novo, frustro, né? Paulistão não consigo jogar, porque chega o treinador, fala que você tá gordo. Cara, eu chegava pra almoçar, juro por tudo que é mais sagrado, eu almoçava salada que dava R$5. Ia almoçar, hoje eu sei que eu era maluco da cabeça, né? Porque eu não podia fazer aquilo. Eu não tava emagrecendo, eu tava perdendo massa magra, né? Então eu chegava, mas aquela pressão de, pô, você tá gordo, você não consegue correr atrás dos caras. Só que ninguém enxerga que a gente não teve preparação, a gente só jogou fora de casa. Certo? Pô, a gente jogou em Jundiaí contra o Paulista na chuva, quinta-feira, jogou domingo em casa na chuva de novo no Lamaçal. Então, quer dizer, faltou essa percepção até minha também de olhar e falar, pô, né? Mas você acha que você teria oportunidade de ter, se você tivesse a percepção, você teria a oportunidade de chegar no presidente do clube e passar a sua visão? Sim. Ou é blindado ali, ele tá junto com o treinador? Hoje eu penso que eu deveria ter sido talvez até um pouco mais rebelde, de chegar e batendo de frente, falar, pô, tá bom, eu tô gordo, então me coloca pra jogar e vamos ver. Né? Eu não tive, eu era muito bonzinho, eu falo que eu era muito bonzinho pro futebol. Só aceitava tudo. Aceitava tudo, eu era muito bonzinho pro futebol. Então assim, às vezes é uma coisa que você não pode ser muito bonzinho. Certas coisas você tem que colocar a sua opinião, falar, ó, é isso. Mesmo que você perca alguma coisa, fala, não, minha opinião é essa, cara, não concordo com você. Então às vezes eu me martirizo muito por causa disso, porque não ter batido de frente. Isso é um dos meus arrependimentos, talvez não ter colocado a minha posição ali, ter colocado o que eu pensava que era o que estava acontecendo. Então, assim, como eu já estava no clube, eu era a promessa, tudo que acontecia era eu. Então, por exemplo, a gente foi jogar 2003 contra o Palmeiras na Série B, eu não fui nem convocado. O time perdeu de 4. No outro dia teve uma reunião, o primeiro nome citado foi eu. Falou, por que você não consegue jogar mais? Por que você não está jogando? O pessoal perguntou de você lá, por que você não está jogando? Então, a reunião inteira foi falando sobre mim. E o que eu fazia? Eu não batia de frente. Eu chegava, baixava a cabeça e falava. O treinador me expôs várias vezes, né, esse treinador. Ó, eu não confio em você. Ele confia, mas eu não confio. Eu não vou colocar você pra jogar. Só que no jogo que precisava marcar alguém individual, vai lá você. Aí você entrava. Certo? E aí o que aconteceu? Foi isso. Aí machuquei posterior. Aí quando eu voltei, o treinador tentou me colocar pra jogar. Já era outro treinador. Aí não consegui jogar, porque também não estava preparado fisicamente pra jogar. Então, assim, foi uma série de erros que aí acaba... Tudo que aconteceu era eu. E aí o ápice pra mim foi um jogo em casa contra o Atlético Goianiense. A gente foi jogar em casa. Primeiro tempo do time, ótimo. 1-0, o time jogando bem, o volante sente. Aí o treinador, ó, vou te colocar. Me colocou. Com 10 minutos, 2-1 pro Atlético Goianiense. Só que assim, não foi culpa minha, nenhum gol foi assim, ó, pô, você falhou, culpa sua. Não. Só que lá de fora, quem tá assistindo, malandro, ó, entrou, deu merda. Com 20 minutos, sobe a plaquinha. Quem vai sair? Eu. Cara, imagine você, eu ainda, 2013, 22 anos. O estádio inteiro te xingando. De tudo quanto é nome, coisa que você nem é.
Aí você, pô, chega em casa, sua mãe ali chorando. Eu sei que é uma coisa que a gente passa, né? Às vezes o cara vai no estádio ali e a gente sabe que o cara extravasa. Então a gente sabe que a gente tá predisposto a passar por isso. Mas imagine você, né? Eu chego ali, eu falo, pô, chego em casa, né? As pessoas que estão próximas de você, eu tinha pessoa no estádio ali que me conhecia, pessoa que gostava de mim, né? Você ir lá e falar, pô, a pessoa chorando, né? E aí você, pô, você fala, caramba, e agora? Então, assim, às vezes os treinadores não têm tanta acessibilidade para isso, né? E ainda depois o treinador chega e fala, pô, eu tava tentando te ajudar, cara. E aí que acontece? Eu, como muito bonzinho, deveria ter feito o quê? Na época, não ser bonzinho, né? Bater de frente, apelar com o cara. Dar uma pelada mesmo, xingar e falar o que eu achava. Não, baixei minha cabeça e fiquei quieto. Acabou então, assumindo aquela carga. Assumi a responsabilidade inteira. E aí em 2014 eu saio, né, do Oeste. Eu tinha contrato ainda mais... Eu tinha mais um ano e pouco, tinha mais um ano e meio de contrato. Fui emprestado para disputar o Goiano. Na verdade eu fui disputar o A2 pelo São José. Cheguei lá, tava uma várzea, monstro. Não sei como tá agora, na época tava bagunçado. Cheguei lá, tinha 60 jogadores, irmão, pra jogar Série A2. Meu Deus. Uau. Treinador, só esquema. 60 jogadores. Tô te falando sério. Aí eu falei, não. Aí o Paulo Mussi, que é um amigo meu que tava comigo no Oeste, me ligou, pô, tô aqui em Goianésia. Pô, o time é bom, disputa a Série A do Goiano. Vem pra cá, cara. Vem pra cá. O pessoal, o treinador vai te utilizar. Aí fui pra lá. Fui pra lá, joguei o Goiano, fui bem. E aí volto pro Oeste emprestado. Aí fico treinando meio que separado. Aí nisso vem o empresário. Ele apareceu? O mesmo? Não, outro empresário. Já é outro Já é outro empresário. Achei que era o mesmo. Só que era um empresário que ele tinha meio entrada com os caras lá. Aí ele pegou em mim e falou, pô, cara, e aí tal, pô, quero te levar pra Tombense. Tombense na época, pô, bom, né? Beleza. Pô, só que você tem que rescindir. Cara, eu ganhava, na época, 8 mil. Isso é em 2014. Da 14 pra 15. Cara, só que você tem que rescindir, cara. Eu tinha mais um ano e meio de contrato. Meu contrato acabava em 2015, depois do Paulistão, maio de 2015. Então eu tenho mais um ano e meio de contrato. Podia ter ficado lá, quietinho. Abrir mão. Quietinho, podia ter ficado. Não, treino separado. Pô, beleza. Igual o Luan, tranquilo, irmão. Suave. Na praia. Porra, vai na praia, vai emprestado pra praia, vai ali. Uma de coisa boa. vai emprestado pro Santos, aí tá mais perto da praia ainda. Tá tranquilinho na praia. E aí, cara, o que acontece? Aí eu, como eu falo de novo. E você tinha oferta, te apresentou uma oferta firme? Nada. Tudo de boca, Foi tudo na de boca. todo Deus nos No fio do acuda e vai com bigode. Deus, tudo no fio do bigode. E aí, a gente tem certa experiência, mas, pô, imagina você, eu com 22 anos, até 6 meses atrás eu era promessa, 6 meses pra frente já não tem mais. Cara, ó, não vou te utilizar, o treinador não vou te utilizar, o diretor do time não vou te utilizar, certo? Ó, arruma empréstimo, arruma o que você quiser. Não fui, não quis ir, ia ficar lá, o cara, ó, vou te arrumar pra Tombense. Beleza, vambora. Tombense, time de empresário, time que o cara vai te colocar num cenário. Fui lá, abri mão, cara. Falei pro cara, ó, me paga um mês só pra mim me organizar e eu abro mão do que tem por restante. Abri mão de um ano de contrato, praticamente. E aí você foi pra Minas? Aí não essas fui. coisas. Ah, não foi. Nem Não, chegou aí. Nem chegou aí. Você rescindiu o seu contrato e acabou. Rescindi o não sendo. contrato, rescindi o contrato, ligava pro empresário, cadê? Sumiu. O cara simplesmente falou que não tinha mais, não sei o que, sumiu. Mas resumindo, vai vendo, ó, alto e baixo, né? Então por isso que eu falo que o cara que tem um cara que agencia ele, que pensa na humanidade primeiro, né? É o cara que é privilegiado, porque hoje não dá, hoje tem muito picareta no futebol, a gente tem que ficar muito alerta. E aí nisso aí comecei a rodar, cara. Aí eu parei. Isso em 2014 eu parei, eu não joguei o segundo semestre inteiro. Eu fui pra Nápoles disputar a Série D, cheguei lá, não quis ficar. Falei, não, vou embora, irmão. Fui embora. Aí em 2015 volto pro Goianésia, jogo o Campeonato Goiano, vou bem. Vou pro Vila Nova de Goiânia, disputo a Série C, a gente sobe pra Série B. Renovo com o Vila um ano. Aí jogo 2016, Campeonato Goiano. Aí saio do Vila, vou pro J. Malucelli, em Curitiba, que nem existe mais.
E aí, de novo, aí eu começo a bater. Aí onde eu vou ter uma constância de novo é no Vila Nova de Minas, que eu chego em 2017. Que eu jogo Campeonato Mineiro, Série D e Campeonato Mineiro. E aí, 2019, segundo semestre, eu não jogo. Não, minto. 2019 eu jogo no Sul, segunda divisão do Rio Grande do Sul. Aí já tá, irmão, ladeira abaixo. Vai caindo. Aí já só Deus na Aí vem casa. a pandemia pra Aí eu ajudar. começo a treinar no Sindicato dos Atletas, né, que dá um respaldo pra gente, começa a treinar. E aí um cara me leva pra 3, pra disputar o Paulistão da 3, no Olímpia. Só que aí, cara, a cabeça do cara já tá como? Você não quer mais. Então ali, quando eu fui pro Olímpia, até antes, eu já não pensava, eu não gostava mais de jogar futebol. Essa era a verdade. Início, né? Quando não gosta, quando já se torna só uma obrigação financeira. Exatamente. Eu já não queria mais jogar 2020 futebol. você tá com 2029. 29 anos. Então eu já não queria mais jogar. Eu não aguentava mais jogar futebol. Eu não aguentava mais o meio. Psicologicamente eu não aguentava mais aquela não a cobrança. A cobrança ela tem que existir. Mas o meio do futebol. politicagem. As promessas não cumpridas. E assim, eu sou um cara que eu sinto muito pelo cara que tá do meu lado, mano. Se eu vejo que o Ricardo tá sendo sacaneado, eu vou ficar puto. Só que às vezes eu não posso ajudar o cara. Pô, eu chego, vejo que o Ricardo tá jogando, tal, o treinador chega, saca o cara. Sem explicação nenhuma. Eu já fico puto. Porque eu sinto na pele o que o cara tá sentindo. Pô, o cara tá jogando. Porque a gente que tá em clube pequeno, a gente tem que estar em atividade. Se você não tá jogando, você não tá se mostrando, você vai ficando pro final da fila, irmão. Acabou. Você vai ficando pra passar. Não tem quando você vai no mercado, tem o shampoo da frente, o de trás, você vai ficando lá pra trás. Ninguém pega o que tá lá atrás. Você vai pegar o que tá na frente. São poucos jogos pra você poder mostrar alguma coisa. Exatamente. Né, Aí você tem começa um a pingar. jogo grande ali, no máximo 2. Exato. Aí você começa a pingar. 3 meses aqui, 3 meses ali. Aí o que acontece? Você vai pro clube, você joga 3 meses, junta o dinheiro, fica 2 em casa, você já gastou. Acabou. Acabou. E é isso que eu falo. Por isso que eu falo, estuda. Porque eu não tive a visão de guardar dinheiro. Eu não tive. Eu gastava muito dinheiro, não com besteira, eu gastava em restaurante, né? Eu não tive a visão de, pô, vou investir num terreno, vou investir num apartamento, vou investir nisso. Ainda consegui guardar uma coisinha, mas que já foi embora, né? Então, assim, estuda para você ter consciência de onde eu posso investir, o que vai me ajudar lá na frente, o que vai me dar uma segurança, por mais que você ganhe pouco, né? Às vezes você tá num futebol aí, não tá no futebol de alto nível, tá nas divisões inferiores, mas o cara precisa estudar para saber onde ele vai colocar o dinheiro dele. Né? E às vezes a gente não tem essa visão, foi como eu não tive. Quem me ajudou muito nisso foi meu pai. Meu pai que segurou muito a minha rédea, né? Porque eu não tinha muita noção do que o que eu ganhava, entendeu? Um ponto nessa questão. Você acha que o empresário também, nessa administração financeira, um bom empresário também faz uma diferença? Um agenciamento esportivo Total. correto faz também? Que te ajuda a realmente segurar, cadenciar seu dinheiro ali? Sim, exatamente quando tem essa relação humana, né? Quando o empresário, ele é um cara que vai olhar pro seu lado humano. Ele não vai te olhar só como uma mercadoria. Sim. Né? Que vai te jogar no clube e falar, irmão, se vira. Você Esperando você brilhar pra ele poder aparecer de novo. Exatamente. É o... Né? Exatamente. Eu sei que às vezes o cara tem muito jogador e às vezes o cara não consegue acompanhar. Mas ele tem que Mas estar em o contato mínimo com de o cara. acompanhamento tem Exatamente. que Ó, tá. como que tá aí? Tá tudo bem? Pô, o treinador tá te ajudando. Como que tá aí a relação com o jogando, treinador? tá jogando. Tá jogando? O que você acha? Pô, quer que eu busque uma outra solução? Né? E aí, indo nesse quesito. E aí entra muito nisso na relação humana. Do cara chegar, e aí, você tá guardando seu dinheiro? Ou você tá gastando com mulher, com bebida, com noite, com carro, com essas coisas, ou você tá guardando, você tá pensando lá na frente? Porque se a gente for parar pra analisar, jogador hoje joga um pouco mais, mas o cara joga 35, 36 anos. Né? Não é igual o Zé Roberto. Zé Roberto jogou até os 40, irmão. Pergunta se ele pegou a cascuda lá, Campo Duro. Não pegou. O joelhinho dele tá limpo. Né? Não pegou a cascudinha tapete, lá, né? só tapetão. Agora os guerreirinhos que tá na luta, né? Pegando a 3, A2, Bzinha, segunda divisão, Série D, o cara ganha 3, 4, 5 quando tá muito. É um cara que, pô, é esse cara que faz o futebol girar, que às vezes a gente não tem um olhar pra essa galera. Né? Então, por isso que eu falo, estuda pra saber onde você vai colocar o dinheiro. Estuda pra saber o que você vai fazer quando você parar de jogar. Né? Porque a gente não tem essa noção. O jogador não tem essa noção. A gente tá indo já quase pra reta final. Eu falei, PV. Thiago, me fala que eu Não, falo tá demais, ótimo. hein? Perfeito. Excelente. É histórias muito boas, né? Porque é passagem por clubes pequenos, por sofrimento. É o que a gente vive no meio com muitos atletas, é o que muitos atletas hoje passam. Então é histórias, cara, que
espetacular. E acho que tem ainda dois assuntos que achei importante a gente cobrir, né? Um é a sua situação atual, né? Porque você falou da carreira importante, ao longo do tempo você foi se preparando também para essa vida pós-futebol. Queria que você falasse hoje sua carreira hoje ali na Várzea, né? Que você tá jogando Hoje firme. aí, ó, É o achei na Capita, Várzea, continua hein? Palmeiras, São Paulo, olhem aí, né? Continua Vai jogando e buscar, também né? sua carreira como professor também, como tem sido essa transição pós-futebol, como você se reinventou. Sim. É difícil, cara. A gente que vive uma vida de futebol, eu digo que a gente não é sozinho, mas a gente é solitário, cara. A gente é muito solitário porque tá longe da família, longe dos amigos, passa muita data importante fora de casa, né? Aniversário, Dia dos Pais, da mãe, aniversário, né? Principalmente às vezes quem tem filho, às vezes eu conheço muito jogador, o cara não conseguiu acompanhar o parto do filho, o cara tinha que viajar, tinha que jogar. Então, assim, é uma vida solitária. E esse pós, cara, a gente tá acostumado a ter essa vida, né? Você tá nessa vida há 20 anos, pra você sair dela e falar assim, puta, e agora? Então, assim, eu comecei a estudar, porque é engraçado, eu não queria mexer com futebol quando eu comecei a estudar. Então, eu comecei fazendo administração, chegou em cálculo, eu falei, irmão, esquece. Eu vou voltar pro Sereno. Vou pro Sereno. Chegou no cálculo, eu falei, irmão, não dá pra mim. Aí eu fui fazer letras, cara, porque eu gosto muito de ler, sempre fui um cara que gostei muito de ler. Fui pra letras, gostei, mas falei, cara, talvez não é um mercado que vai me trazer. E aí eu falei, meu, não tem pra onde fugir, né? Vamos pra educação física. Uhum. Aí eu fui pra educação física, cara. Aí eu comecei a fazer educação física, estudar, mas já meio direcionado com futebol. E aí foi uma hora que começa a trocar, né? O futebol começa a sair e a gente começa a chegar, falar, ó, cara, tá chegando, né? E aí eu parei. Começou a pandemia, eu tava no Olímpia, eles mandaram a gente pra casa, aí pagaram os dias lá, eu falei, chega. Aí falei, e agora, o que eu vou fazer? Né? Nisso eu tenho muita sorte, que meus pais me deram um suporte, né, sensacional. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm. E aí eu continuei estudando, continuei estudando durante a pandemia, né? Eu ainda tinha uma reservinha que, ó, tchau, sumiu, evaporou. E aí, nisso eu comecei a estudar, né? Aí dava um personalzinho aqui, uma coisinha ali, nada ainda muito sério. E aí apareceu o Marcão, eu joguei com o Marcão na Várzea, cara. O Marcão é um professor que dá aula com a gente lá na URBA. Abraço, Marcão. É, Marcão Tá é assistindo, fenômeno, hein? Marcão, vai certeza. assistir. Fala, Marcão, fala monstro. É, monstro. Fala monstro. Boa, guerreiro. Boa, Boa, guerreiro. guerreiro, verdade. E aí eu conheci o Marcão jogando na Várzea. E aí o Marcão um belo dia me manda mensagem. Pô, Paulinho, e aí, cara? Tá trabalhando? Tá onde? Preciso de você aqui. Eu falei, como assim, cara? Isso eu morando em Itaquera, ele trabalhando na Zona Oeste, né? Lá na Vila Leopoldina. Ele falou, cara, eu preciso de alguém aqui pra me ajudar a dar aula de futebol. E aí a gente já jogava, já tinha uma noção, brincava, mas assim, ainda não tinha uma experiência, uma vivência de dar aula. Aí o Marcão falou, pô, vem pra cá, cara, vem conhecer. E aí no outro dia eu fui conhecer o espaço, né, na Urban lá. Uhum. E aí conheci o espaço, o Ale abriu e falou, cara, ó, o Ale também, né, coitado, Ale? Tamo junto, O Ale tá irmão. assistindo também. O Ale né? vai assistir. Assim, ele tava sendo uma experiência muito ruim com o professor e falou, cara, vou colocar os moleques, vamos ver o que dá. E aí acabou que a gente começou a entrosar, a gente conseguiu entrar e conseguiu começar a dar aula, né? A gente sofreu um pouco no início, mas a gente começou, né, a dar aula. Eu já dava aula para criança, né? Eu dava aula para criança de futebol, então eu já tinha mais ou menos ali um trato em dar aula, né? E aí a gente começou, cara. Futebol. Vou contar uma coisa dos bastidores que eu não sei se você sabe. Olha lá. Mas eu frequentava lá na Urban e o Ale, de certeza o Ale tá assistindo. E eu lembro quando acabou acontecendo lá a saída do professor. E o Ale é do vôlei. Né? Ele, muito tempo, ele teve o sonho de montar a Urban e tal, mas ele vem do vôlei. E ele tava procurando os professores de futebol e fazendo as entrevistas. E eu lembro bem que ele falou assim, eu vou aguardar, a gente vai trazer as pessoas certas. Não vou ter pressa. E a gente ficou durante quase um mês sem professor, batendo bola lá na Urban. Ele falou, enquanto eu não encontrar as pessoas certas, eu não vou contratar. E aí chega você e o Marcão, então vocês são as pessoas certas. A gente era a pessoa certa, a gente sofreu um pouco no início, mas hoje a gente já tá praticamente consolidado. São 2 anos de Urban, cara. 2 Isso anos. aí. 2 anos dando aula.
Comentando uns pés de rato aí. Né, mas... Tem um pé de rato por aqui. Tá perto. Vou soltar nomes não. Vou soltar o nome. Mas ele joga de sunga, viu? Joga de sunga. Sunga Florida, limão, maracujá. Girassol. O nome é segredo, não contamos. Mas a galera da Urba vai saber quem é que tá aqui. No final, esse pé de rato pode aparecer aqui na graça dele. Aqui vai dar graça dele. Vai vir aqui dar um abraço na galera, hein, meu? Vai vir aqui. Então a gente começou, cara. A gente, graças a Deus, conseguiu se estabilizar. Né? Não é porque vocês são nossos alunos, mas a gente conheceu uma galera, cara, maravilhosa ali, que também deu muito respaldo pra gente quando a gente começou lá, né? De confiar no trabalho, de saber que, né, é um trabalho um pouco mais complexo. E hoje a gente tá aí, 2 aninhos, a galera já tá, graças a Deus, consegue jogar, já consegue reunir uma galera muito boa lá, pessoal que se uniu bem, né? A gente ver vocês jogando pra gente, cara, é realização mesmo, mano. Né? A gente vê pessoas ali que se conectam, né? Eu sou muito de conexão, né? Eu sei que a gente traz para próximo da gente quando a energia que tá próxima da gente. Então, se a galera se conectou e vê você jogando lá, cara, eu converso com o Marcão direto, falo que é uma alegria muito grande, cara. E tem uns caras aí que jogam vôlei, mano. Pô, o cara não quer futebol, tá brincando. Aí vai jogar futebol e mete a mão na bola. O cara vai na manchete. Vai botar a chapa, bota a bola. Cada um joga num campo que consegue dominar, né, pô? Aqui eu peço e cortar as pernas aqui, colocar duas pedaços de madeira aqui, é a mesma coisa, mano. Mas é bom, cara. Foi muito bom. A gente é muito feliz lá na Urba. Muito bom. E você continua jogando, né? Foi campeão. A gente na Várzea, cara. Conta aí pra gente Hoje rapidinho Várzea, aí como foi como tem sido essa experiência, né? Eu já comecei a jogar na Várzea quando eu ainda jogava profissional, cara. Né? A gente recebeu o convite de jogar no Napoli em 2019. Napoli, Santo André? O Napoli é Vila Industrial, é quase Santo André ali. Dá um alô pra galera aí, que certeza a galera vai assistir. Nação Azul, Nação Eu vi o Azul, post quando Napoli, anunciaram Pelé, o Capita, renovou com o Capita, braçadeira. Napoli, né? Assim, quando a gente sai do profissional, como eu falei, a gente tem esse gap, né? É difícil pra gente. E o Napoli eu levo no meu coração porque foi uma galera que o cara acolheu, falou, pô, vem cá. E foi o primeiro clube o segundo, na verdade, que eu joguei na Várzea. E eu tô lá desde 2019, cara. Então o pessoal gosta muito de mim porque eu me conectei muito com o clube, né? E a Várzea hoje em dia, cara, é fonte de renda, velho. Fonte de renda. Eu falo que hoje a Várzea é um semi-profissional, né? Hoje o nível tá bem alto, cara. Não é qualquer um que consegue jogar, não. Somente os campeonatos maiores, o cara tem que estar no mínimo treinadinho, senão não acha que vai chegar lá, vai deitar, não vai. A gente vê vários ex-jogadores chegando aí porque é apaixonante, porque a diferença da Várzea pro profissional é que assim, apesar do profissional ser mais macro, né? A Várzea ela é mais micro, tá ali, né? Os caras tá todo dia no bar, o cara vai na padaria, pô, você viu o Napoli, vai jogar. Pô, você viu não sei o que, então fica mais regional. Então os caras têm uma paixão mais genuína. E tem menos politicagem? Tem menos politicagem. Tem muito menos politicagem. Muito menos. Nossa. Usar um paralelo, o Ayrton Senna falava, o mestre, o super Ayrton Senna, ele falava muito que tipo, o ambiente da Fórmula 1 era extremamente poluído, né? Com muitos interesses. E que para ele, o grande paixão dele do automobilismo era quando ele corria no kart. Que lá era a corrida verdadeira, sem politicagem, e ganhava o melhor, né? E, pelo menos a minha visão, sem ter passado... Joguei Várzea há muito tempo atrás, mas acho que a Várzea é aquela paixão mesmo, a galera ali que curte, que tá ali frequentando o campo, e se é bom vai jogar, se não é bom vai sair e acabou, né? E acho que você resumiu, é isso. É paixão, cara, é apaixonante, porque tá ali, você vai, você joga, pô, se o cara nunca te viu na vida, o Thiagão vai jogar, mas o cara vai te amar ali, cara. O cara vai gostar de você, vai falar seu nome... O cara vai no bar lá da rua dele, pô, você viu o Thiagão, fez mó golaço. Né? Então você acaba criando uma conexão muito mais profunda com esses times, né? Um ponto da Várzea que eu vi importante, que durante o período da pandemia muitos clubes acabaram se desestruturando e a Várzea absorveu muito atleta financeiramente desses clubes, né? Como você falou, fonte de renda para atletas de times profissionais que se estruturaram na época da pandemia e viveram da Várzea. Eu acho que estão vivendo da Várzea, né? Isso Sim. É um ponto que eu acho que eu, pelo menos, fiquei sabendo há pouco tempo isso. Não tinha... A pandemia, muito jogador teve que parar, né? Essa é a realidade. O cara não conseguiu mais. E aí, aonde você vai? Várzea. Né? Então, você vai na Várzea. Então, o cara vai na Várzea, chega, o cara te trata bem, né? O cara chega na Várzea, o cara te trata bem.
cara chega lá, tem uma frutinha no vestiário, né? Porque hoje é o que eu falei, tô até comentando com uns amigos. Hoje tem time na Várzea que ele é mais estruturado que o time profissional. Imagina. Muito mais. Imagina. Eu sei que o time profissional ele tem muito mais Mídia, obrigações, acho que é né? isso Mais também. obrigações até de treino, de mais estrutura, gasta um pouco mais. Mas a estrutura, cara, tem time que tem muita estrutura. A gente vê pelo Água Santa. A Água Santa era time de Várzea. Exato. Foi vindo estruturando, chegou na final do Campeonato Paulista. Então, assim, a Várzea ela é apaixonante por isso. Ela faz esse sentimento de... Não derruba mesmo, Até me empolguei. Tá emocionado aí, pô? Tá Fiquei emocionado? Só chorar. Fiquei emocionado. Então, assim, traz esse sentimento profundo mesmo do futebol, né? E aí é realmente isso. Na Várzea Legal. você vive o futebol. Você tá ali porque você gosta. Você não tá porque você precisa. Né? Você tá porque você quer jogar. Não é porque você precisa jogar. Eu preciso jogar o futebol profissional porque eu preciso do dinheiro. Não. Eu vou no Napoli porque eu amo o Napoli, não porque eu vou pelo dinheiro. Se amanhã os caras chegarem e falar assim, pô, PV, pô, não consigo te pagar, cara. Não, vamos lá, mano. Depois você me vê, o que você me ajuda, né? Lógico, eles me pagam hoje, né? Mas se um dia eles falarem, não consigo, eu vou. Vai Porque jogar. eu gosto do time, eu gosto do que eles fizeram. Abraçou a por mim. causa, né? Exatamente. E aí vai, né? E eu vejo muito jogador nisso. Né? Muito jogador Legal. nessa questão. Bom, muito bom. Quer ver, a gente não podemos ir embora antes de, por favor. Treinar. Será que eu consigo? Brincadeira. Essa bola. Vamos ver se a mão dele tá Só tremendo. digital, Agora é a hora, digital, cara. Digital, dá pra falar digital? Imagina. essa Agora assinatura é a aqui, ó. hora. Vamos ver se a mão dele Pessoal, treme. Você acabou de esquece. falar que você gostava de letras, então, cara, agora é a hora de você deixar Eu não a sei se a caligrafia galera vai boa. entender muito minha letra, mas vamos lá. Vamos lá. Cara, aquele autógrafo de Aquele autógrafo, milhões. essa bola aqui ó, vai ser sorteada. Ó, Esquece. se inscreve, sininho. Inscreve no canal, Pô, sininho, comenta. não vai também ganhar aqui, bola por causa do sininho, é aqui, ó. sacanagem, né? Professor. Se inscreve, E aquele que comenta, ganhar a bola e não sabe como Exato. jogar futevôlei, procura. tem um contato. Procura o professor, que ele é procura que a mestre do gente vai- futevôlei. Vai dar um jeito. Vai deixar gente sua vai. chapa afiada. Posso? Opa, Por Pode. favor. Vamos lá. na verdade você vai assinar 2 bolas. Por Você favor. tem a nossa preciosa aqui. Vamos que ver você aqui o vai assinar convidado daqui a especial, por favor. pouco. Por favor, ó. Por favor. Opa. Dá um alô ali pra galera. Onde você quiser. Pode ser aqui, ali, ó. onde você quiser. Se Aqui, quiser ali, ó. vai lá do lado do... Esse é o Tunicão, Paulinho, galera. Aqui, Super ó, Tunico. parceiro nosso aí. Veio prestigiar a Esse é gravação aí, fenômeno. ó. Obrigado, hein? Esse joga, hein? Mais ou menos. Se joga na areia. Faz castelinho. É, esse não, faz o morri com a Joga mão aí, aí, ó. É o rei do castelo. Esse que é o rapaz da sunga. Isso aqui é Coleção, famoso. Ó, quem quiser mandar a sunga aqui, ó, pode mandar que a gente aceita. Empresas, Após eu vou deixar uma sunga autografada aqui. empresas fabricantes de sunga. Esse cara é um fenômeno. E quem quiser um garoto propaganda, tá aqui, ó. Ele é o cara, Tunicão. A gente vai deixar o contato Vamos dele arrumar aqui o também. patrocínio. Vamos arrumar o Vai patrocínio. deixar o contato dele aqui. Se a gente arrumar um patrocínio, Ó, precisa trazer aqui, o ó. aplicativo Mostrar o pra cá. autografada, galera. Ele tá, coloquei Tá até aqui, de ó. forma pra mim não errar, hein? Paulinho, eu vou pedir pra você assinar a segunda bola aqui, que Ô, essa é a nossa assino. preciosa. Essa aqui, Puta, essa todos os eu tô nossos querendo distância convidados. ultimamente, hein? É o nosso troféu. Esse é o nosso troféu. Todos os Boa, convidados essa aí. assinam aí. Boa, vamos lá. Isso aqui vai ficar aqui, ó. É, Sorteio, apenas hein? reforçando aí pra todos se inscreverem no canal. Sininho. A regra do sorteio, então, é que, né, todos inscritos no canal vão fazer os comentários dos pontos que mais acharem interessante aí desse bate-papo com o PV. Cara, acho que tem bastante coisas aqui que agregam. E então, assim, esses comentários nós vamos também interagir com vocês. E aí as pessoas vão estar podendo participar para ganhar essa bela bola aqui, ó, de futevôlei. Show. E Isso aí, se meu inscreva nas parceiro. nossas redes sociais também, @Zambotesportes e @Cast dos Crias. Isso aí, Muito rapaziada. bom. Se inscreva. Valeu, galera. Dá moral Obrigado, pra hein, galera meu. Valeu, valeu PV, mesmo. muito valeu. bom. Obrigado, hein, PV. Pessoal, valeu pela Obrigado presença pelo aí, convite. ó. Valeu, valeu. Obrigado. Tamo aí. Galera, nós prometemos que ia trazer só gente de palavras. qualidade aqui, Vai, só sem palavras. cracaço passando por aqui. Vamos esperar o segundo episódio. Satisfação. Vamos ver se vai ter o segundo Certeza. episódio. Tem Vai ter história. motivação. Aí, ó, Certeza. não citei nomes, hein, mas tem negócio que tá suando frio. Valeu, PV. Obrigado, Valeu, viu? gente. Valeu.